Muito boa noite, galera. Mais uma quarta-feira, mais um Papo Cabeça Podcast. Mais uma vez cumprindo nossa promessa de trazer para vocês aí de casa pessoas sempre importantes, com notoriedade, pessoas que têm a acrescentar ao nosso conhecimento. E hoje não vai ser diferente, não é isso, Diegão? Quem é que tá aqui com a gente? Conta aí, velho. É isso aí. Hoje quem está aqui com a gente é José Antônio Loyola Fogueira, especialista em saúde coletiva pela UFSB 2019, é especialista em educação afetiva e sexual pela Universidade Cândido Mendes, pedagogo, Universidade Estadual de Santa Cruz, atualmente desde 1990, né, como técnico de enfermagem na assistência hospitalar. E existem diversos trabalhos publicados em simpósios, seminários e congressos, com temas, né, ISTs, HIVs e AIDS. Seja muito bem-vindo, Loyola. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Idem. Só justificando que quem senta ali, nossa, né? A gente teve uma mudança hoje na nossa uma... configuração. Nosso amigo aí, irmão, Fábio Borges, está adoentado, chikungunya, tá todo vermelho. Não pôde sair de casa pra vir aqui com a gente, participar do Papo Cabeça hoje, mas tá aqui de coração, né? Óbvio que vocês podem achar que ficou melhor sem ele, mas a gente não acha. Não. A gente gosta dele. Faça isso com ele. A gente ama Fábio Borges. Ficou mais legal, mas a gente ama Fábio Borges. Brincadeira, Fábio. Logo você tá aqui de volta. Próximo Papo Cabeça, Fábio já tá aqui com a gente. Mas Loyola, antes de qualquer coisa eu tenho que dizer da nossa amizade, que é de muito, muito tempo. Eu e Loyola temos aí uma história aí de amizade de mais de 20 anos. Né? Loyola me conheceu criança ainda, obviamente. 20 anos eu era um garoto ainda. Esse tempo todo? Tem, 20 anos tem. Mas eu era criança. Não, mas tem criança? Era criança? Não. Nunca, Há 20 anos eu Nunca foi criança. Há 20 anos eu já era pai. Então, assim. Mas, Loyola, dizer que é um prazer estar aqui com você. É sempre bom. Sua companhia, sua presença é sempre engrandecedora e enriquecedora. Mas vamos ao que interessa. Me conta aí como começou na infância. Conta um pouco da sua vida pra gente aí. A gente conversa muito, aquela correria do dia a dia, mas a gente nunca tem tempo de contar, né? De saber do nosso dia a dia. De criança, me conta aí onde você nasceu. Conta um pouquinho da sua vida, até técnico de enfermagem. Não passe disso, que aí a gente vai começar com mais assuntos. Olha só, dentro dos padrões da tradicional família, né? A minha família, de onde eu surjo, seria uma família desajustada, né? Porque minha mãe é uma ex-profissional, era uma ex-profissional do sexo, e meu pai um caminhoneiro, né? De uma família de elite do cacau falida em Itabuna nos anos 60 já, e minha mãe era uma mulher muito bonita, e era uma boa profissional de sexo, como ela mesma falava. E aí cativou o negão, pegou o negão, né? E a família do negão tinha dinheiro, mas não tinha uma pessoa que tivesse uma tez com menos melanina do que eles. Então o sonho deles era ter um neto ou uma neta que tivesse menos melanina. E aí surge Loyola no meio dessa putaria toda. Legal. E cuidando do meu pai, bem mais tardiamente, num processo de adoecimento, ele vitimado pelo câncer. Eu, aos 13 anos de idade, fui ensinado pela enfermeira que cuidava do meu pai a puncionar veias para trocar soros durante as madrugadas no atendimento domiciliar. Sim. Foi aí assim que eu... Primeiros contatos com medicamentos, com esse ritos do cuidado, foi cuidando do meu próprio pai. Foi onde a paixão Aos 13 aflorou, anos. né? Pelo trabalho, pela função, né? Pela função. E quanto tempo, Loyola, você está aqui no município? Eu cheguei aqui em 94, né? Sônia Leal me abraçou de braços abertos. Só me pediu que eu não fosse um problema. Eu falei assim, isso eu não prometo, querida. E aí tô aqui até agora, graças a Deus. Até hoje. Ele conta aí. A gente vê né, a execução do trabalho e tudo mais. E é gratificante a gente também ver a empatia dos profissionais com os pacientes, né? Diversas vezes a gente observa, a gente escuta algumas situações fora do município, voltado mesmo a Brasil, mas a gente vê a empatia, né, a proximidade que o servidor, seja ele técnico de enfermagem, seja ele motorista, ele recepção, quando ele trabalha nesse ambiente de saúde, ele incorpora a necessidade daquele paciente.
E eu queria que você, né, passasse um pouquinho desse espírito aí de ser técnico de enfermagem. A gente sabe que a profissão é uma profissão antiga, né, mas que vem com diversas lutas e, né, precisando colocar o pé firme no seu lugar. Eu queria que você passasse um pouquinho dessa experiência E aproveitando que o Diego falou, só somando o que isso tudo te transformou, né? Essa experiência com saúde, com estar ali em contato com várias histórias de vida, várias experiências, vários sofrimentos. O que isso te transformou, o que isso te melhorou, o que isso te tirou. Fala sentimentalmente aí. Então vamos juntar as duas aí. Conversa com a gente aí. Nesse trajeto, que já são, como profissional, 30 anos, né? Foi 32, estamos em 2022, foi 90, 13 de janeiro de 90 que eu recebi o certificado de técnico de enfermagem. E já estava atuando no Hospital Calixto. E de lá para cá, quando a gente entra, qualquer profissão, né? E a profissão de cuidar, a gente tem uma expectativa que vai além do que o muro mostra para a gente, deixa ver, né? A gente sonha que a gente vai ser aquela mola que vai transformar, que vai dar um upgrade na situação. Isso não aconteceu ainda porque eu não existo. E aí você se mergulha de cabeça e aí você vai vendo que os meandros não são bem assim. Né? Que existe mais camadas nessa cebola do que você pensava. E você vai descascando e cada vez com mais lágrimas nos olhos. Como diria Cazuza, né? Aquele garoto que ia mudar o mundo, né? Mas não muda. O mundo está e o mundo se faz conforme as demandas que o próprio mundo gera. Entendeu? Ou a gente se adapta, ou a gente sofre. Na saúde, para não sofrer mais, a gente tem que ser um sistema de múltipla adaptação. Adaptar a dor do paciente que chega até nós, a carência institucional ou do próprio sistema de saúde e fazer o meio termo. Né? Gerar aquela gambiarrazinha que a coisa tem que funcionar. Sim. Né? Tem que dar certo. Tem que andar, né, Eloy? Tem que andar. Não tem jeito. Diego, que é da saúde aí, pode até... Eu sou, né? A gente trabalha diretamente na saúde, a gente vê a dedicação e as dificuldades. Digo em relação a dificuldades do próprio sistema, né? E a dificuldade até mesmo no sentido de se entender. Sabe, eu estava conversando com uma colega esses dias e eu falando assim, existem metas, né? Em todo trabalho, em toda gestão existem metas. E uma das principais metas que eu percebo é a gente mostrar para quem a gente está atendendo o respeito ao qual a gente está atendendo. A gente toca na pessoa, né? Eu venho de uma função de fisioterapia. Técnico, enfermeiro, médico, a gente toca na pessoa, a gente precisa ter todo um respeito e todo um cuidado para transmitir ali para ele a nossa energia, né, de uma forma extremamente positiva, que ele possa entender que ele está no local para ser acolhido, né? Por diversas vezes a gente tem a experiência desse paciente entrar lá e ele está nervoso, ele está chateado, às vezes ele está chateado com o sistema de saúde e chega no local, ele é bem acolhido e isso acaba desarmando, né, um possível problema que ali vem ameaçar até a própria saúde dele. Então, é gratificante para mim hoje trabalhar em um setor que você consegue observar toda a visão de saúde, sabe? Do paciente, do servidor. Às vezes um servidor que ele é adoecido, né, pelo próprio sistema, pelo tempo de trabalho. Servidores aí que precisam aumentar sua carga horária em outro setor, em outros hospitais, em outros locais, para contribuir com a questão financeira, né? Para tentar mudar ali sua visão do dia a dia. Então, a carga em cima desse servidor também é muito grande. Então, conseguir balancear e equilibrar esses dois mundos é desafiador, mas é muito, muito gratificante. Eu fiz uma opção na minha vida. Enquanto minha mãe era viva, eu sempre tive 2 empregos, né? 2 trabalhos, o do Estado e particular. Porque o plano de saúde de uma pessoa idosa, nós bem sabemos, ele é caro. Né? Então, para manter o plano de saúde, só o plano de saúde de minha mãe, eu tinha um outro vínculo. No momento que minha mãe partiu, foi morar em outro plano, eu não vi mais a necessidade de eu manter esse segundo vínculo, porque eu saberia que isso iria me adoecer e eu não prestaria um serviço de qualidade.
Porque não tem como um profissional de saúde ter 3, 4 vínculos e dizer que presta um serviço de qualidade, de uma assistência primorosa, né? Como você falou, o toque. Né? Você pode tocar as pessoas sem ser com as mãos. Você toca a primeira... Eu falo sempre, a recepção de um hospital, ela toca primeiro os pacientes com o olhar. Sim. Você pode até não dar uma palavra, você pode sorrir com os olhos para o paciente ao chegar na recepção de um hospital. E você cansado de uma tripla jornada de trabalho, que serviço eu vou prestar? Sim. Né? Somente vou angariar dinheiro que vai me adoecer e não vai me servir de nada. Então só tem um vínculo de trabalho na saúde, e as meninas dizem que eu faço sorrindo. Né? Porque você não está cansado, eu estou cansado. Eu vou fazer 56 anos, desses 56, mais de 30 já é só de saúde, né? Dedicado à saúde. E você sabe, eu não me nego a pegar um paciente de uma máquina, seja que peso for, botar e a gente corre. Não é só ficar ali no servicinho da injeção, do curativinho, não. Mas cansa também essa rotina. Né? Toda rotina, ela é cansativa. Verdade. Aí vem uma curiosidade. Você está falando de saúde aqui e tal. E como surge pedagogia em sua vida? O ESC 2014. Como foi isso aí? Da saúde para pedagogia. Como foi isso aí? Antes de chegar na pedagogia, eu vou pegar um atalho. Vá. Né? Você tá em casa. 2001, eu e mais 4 colegas fomos capacitados em um curso em Salvador pelo Grupo Gay da Bahia. Sim. Que estava numa expansão de que se criássemos, pelo menos em cada macro-região da Bahia, um grupo que trabalhasse com as temáticas da diversidade sexual, Ok. né? E essas identidades fossem politizadas e inseridas na política local daquela região. Entendo. Tivesse uma representatividade. Sim. Ao voltar do treinamento, fundamos o Grupo Humanos em Itabuna, isso em novembro de 2001. Fundamos, fizemos uma reunião, ata, tudo, com um mês, estava tudo registrado, tudo, e aí tocamos o pau. Né? Fomos agregando as pessoas, marcando reuniões, marcando pautas, começamos com palestras em algumas escolas, feiras de saúde, apoiando o GAPA, que é o grande incentivador da gente, foi o Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS de Itabuna, que ajudou o Grupo Humanos, muito e ajuda até hoje. E aí, nós somos nesse interim, eu fui participar da primeira conferência de política, eu fui como delegado de Itabuna para Salvador, fui escolhido como delegado da Bahia para Brasília, representando o Estado. Foram 12 delegados da Bahia representando o Estado na primeira Conferência Nacional LGBT. Sim. Que ano isso? 2008. Aí já estamos caminhando para 2008. E lá, dentro da Bahia, foram escolhidos 4 representantes de cada estado para se formar um comitê nacional, né, que seriam contratados pelo governo federal Sim. para dar apoio dentro de vários ministérios com essas temáticas. Né, das identidades lésbicas, de gay, de bissexuais, de transexuais, da população queer, entendeu? Dos intersexes, dos assexuais, dos pansexuais, e a gente vai nessa letrinha, mas uma hora a gente entende. Daqui a pouco a gente chega lá. Chega lá. Aí vai, tudo bem. Ficaram empolgados com minha fala, com minha experiência, que eu já tinha de saúde, principalmente o departamento DST AIDS, na época era DST AIDS, ficou empolgado. Não, pega a Loyola da Bahia, bota no comitê, tem que estar no comitê. E aí, meu amigo, pede o bendito do certificado de nível superior. E Loyola não tinha. Foi lágrimas, porque era um salário maravilhoso. Eu ficaria com o contrato do Estado suspenso por um período, Sim. mas eu estaria ganhando bem em um espaço onde eu poderia me desenvolver muito e contribuir muito com minha experiência. E eu não pude. E aí, uma amiga minha que já faleceu, falou, bem assim, Loyola, você vai me prometer. Tu vai voltar para Bahia e o ano que vem, 2009, tu vai estar cursando pedagogia ou qualquer outro curso, eu fiz. E aí voltei em 2008, no final do ano, me inscrevi, fiz o vestibular, que foi um vestibular da UESC, e fiz o curso. Agora entendi. E aí descobri que educação e saúde, elas não podem caminhar separadas. Separadas, né? Verdade. Tudo a ver. Saúde é um processo de educação e ele é permanente. Sim. Entendeu? E aí, por esse viés, eles são duplamente intrínsecos. Entendo. E me conta aí.
E a questão da especialização em saúde coletiva, aí já indo para essa parte das ISTs, como é essa experiência nesse trabalho aí? Fala da especialização, mais especificamente da parte teórica do que trata, e quando das experiências aí do dia a dia, da vivência com isso aí. O pessoal costuma dizer que tanto saúde pública quanto saúde coletiva tem o mesmo foco e o mesmo viés. E não é bem por aí. Não. Né? Há alhos e bugalhos. Saúde pública estaria muito mais no plano de ação, de programas, entendeu? Do planejamento e da gerência de algumas etapas da saúde que envolve o próprio município, né? E o macro também, o Estado, a União. E na saúde coletiva envolve muito mais o que eu falei, o processo teórico e educacional de se fazer saúde, se pensar saúde. Sim. Dentro da saúde coletiva, a gente pensa muito saúde, né? Itabuna mesmo não tem aplicado o Plano Nacional de Políticas Transversais. E aí nós estamos levantando esse ano, gente, estamos em 2022, vamos ter o primeiro piloto, vamos ter um seminário para a gente ver como é que a gente faz para passar por dentro da atenção básica, que é a porta de entrada da saúde, é a atenção básica, né? Não é a alta e média complexidade, é a atenção básica. Populações que diariamente são invisibilizadas, né? Tipo, população em situação de rua, ciganos, negros, povos de florestas, quilombolas, né? Povos de terreiro, a população LGBTQIA+, né? Os portadores de deficiência, né? Tudo isso são pessoas que estão à margem de um processo que foi pensado lá atrás. Era um processo de saúde higienista. Quanto mais limpa e purificada ela fosse, né? Então, essas são bolhas, né? Eu digo que são pústulas sociais que a saúde não pensou que uma hora elas poderiam ter voz e chegar à centralidade do discurso. Mas as pessoas se politizaram. Elas querem, né? Elas entendem a importância do imposto que ela paga, do papel social e político que elas representam dentro da nação, e elas têm que estar inseridas dentro de todo o processo. E a saúde tem que acolher, porque existem leis específicas para a população negra, para a população indígena, para a população quilombola, LGBTQIA+, ciganos, entendeu? A Bahia não tem o plano estadual de atenção à população cigana. Nós descobrimos isso agora, quando fomos conversar com a secretária Adélia. E perguntamos. Ela não soube dizer se tinha ou não, mas aí fomos até outra fonte e falou, não, os povos ciganos estão incluídos com os povos de floresta. Eu fiz, eles estão completamente enganada. Os povos de cigano na atualidade eles são muito mais urbanos do que agregados à floresta. Sim, né? Obviamente, sim. Os quilombolas estão mais para florestas e os indígenas, e remanescentes indígenas. Entendi. O cigano está muito mais urbano. Sim. Uma dessas pústulas que você cita, você percebe, né, e toco até num momento que talvez possa ser um pouco polêmico, com relação ao seguinte, saúde, né, a gente acaba tendo um manual de instrução, que é a base do SUS, né? Nós temos princípios, correto? E aí você traz uma situação que fere diretamente esses princípios do SUS. Qual o seu sentimento no momento em que você passa por isso? Já chegou a passar por uma situação tão gritante de você, no seu ambiente de saúde, né, de pessoas ali, de você observar de extrema vulnerabilidade, né, pela questão social, pelo gênero, passar por essa situação e por vezes você se sentir de mãos atadas, você não conseguir ali manifestar ou até proteger, né? Como é se caso você tenha passado por uma situação como essa, qual foi a sua a maturidade emocional para lidar com essa situação, né? Digo isso perguntando a você, mas estendendo as demais pessoas que trabalham com a saúde, porque eu acredito que a gente tem que ter um controle emocional muito importante, muito grande, para a gente lidar com determinadas situações, né? Algumas coisas nos ferem diretamente, né? E aí a gente precisa ter discernimento ali para conseguir conduzir a situação. E aí? E aí? Chuta o pau da barraca ou não? Ou não? Geralmente a gente não chuta o pau da barraca, né? E isso nos causa adoecimentos psíquicos,
né? Gastrointestinais principalmente. Você pode fazer um levantamento, o número de profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, todos, tem problemas gástricos. É o fígado, meu filho. Ele não aguenta, entendeu? As raivas contidas, as amarguras contidas, vai diretamente ao fígado. Afeta, né, a digestão, a quantidade de suco gástrico produzido. E você fica ali engolindo sapo. E engolir sapo é gerar muito suco gástrico, né? E você não pode chorar todas as vezes. Algumas vezes você tem vontade de matar também. Você não pode, né? Estaria cometendo um crime. Sim. Aí o melhor é você cortar na sua própria pele. Ou tentar gerar mecanismo de autodefesa, tanto para você como para o paciente que você está cuidando. Porque o sistema vai lhe causar isso. Sim. Sem dúvida. Né? E quando você fala do princípio do SUS, negar o direito a quem tem é impensável quando a gente pensa SUS. Como meu grande mestre na saúde pública que eu tenho é o professor Naumar. E ele me fez entender e ver, ele e o professor José Antônio Cardoso, como é importante. A gente não é que você tenha que dar tudo para todos. O SUS não é para isso. Né? E está lá, um dos pilares que mais importante do SUS é equidade. Você tem que dar mais a quem precisa de mais. Ou seja, todos aqui dessa sala precisam de óculos? Não. Mas vocês dois precisam. Para eu tratar todos aqui equiname, né, de uma forma equínime, eu tenho que oferecer óculos para vocês dois. Sim. Porque o resto não precisa, mas vocês dois precisam. Entendo. Né? É o baixinho que precisa de uma caixinha para assistir um jogo de futebol no estádio. Senão ele não vê nada do jogo. Sim. O SUS tem que ofertar isso. Todo mundo precisa de uma cirurgia bariátrica? Não. Mas um determinado grupo de pessoas acima do peso, né, com obesidade mórbida, ok? Precisam. E oferecer isso e proporcionar isso a eles para que eles tenham uma vida digna, saúde digna, é equidade. Perfeito. Perfeito. Já que está falando de saúde, vamos tocar num ponto aí que você é lutador também. Essa questão da conscientização no âmbito da AIDS e as ISTs. A gente tocou no instante, mas terminou não aprofundando. Não. Esse seu trabalho de conscientização, o Grupo Humanos, que eu sei que tem muito a ver com isso, e essa questão das ISTs, as outras também. Como é que está essa questão da evolução da conscientização das pessoas em relação à AIDS? Você acha que é a mesma coisa de outrora, de tempos atrás? Ou hoje o pessoal está se conscientizando mais, relaxou mais? O que é que você que está mais por dentro aí? E só acrescentando aqui, Marcão, queria que você falasse um pouquinho do que é o Grupo Humanos. O que é isso? Beleza, ok. Né, o Grupo Humanos é uma ONG, né, é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, e que desenvolve projetos apoiados ou não por algumas estatais, por alguns mecanismos governamentais, como a UNODOC, a Unesco, o Banco Mundial, o Banco de Desenvolvimento, o Interamericano, convênios com alguns países da Europa, principalmente, tem ajudado alguns grupos, e a gente vai levando. Né? Mas sempre com essa pegada de prevenção, conscientização e direitos humanos, certo, principalmente a quem está em situação de uma vulnerabilidade acrescida, né? Ou que está margeando todo o sistema. Está ali à margem. Tá, mas vamos voltar aí. Ok, as ISTs. Essa questão da ISTs e o HIV aí. Ok. Nós já passamos dos 40 anos de HIV. Sim. Entendeu? Não. Tiramos, já passamos de 4 décadas de HIV. Então, chega um ponto que se falar sobre contágio, contaminação, infecção, passa a ser redundante. Sim. Não é isso? Não tem nenhum jovem hoje em dia de 14, 15, 16 anos que não saiba que o sexo deve ser mais seguro. A prática sexual deve ser mais segura. E por que a gente vê um estouro de gravidez na adolescência no país? Por que seria? Rapaz, se eu for elencar aqui as minhas opiniões, né? Ela levanta aqui, Diego, você tava pegando um cafezinho lá,
as motivações de gravidez na adolescência, levando em consideração que existe uma campanha de 4 décadas aí de conscientização em relação. Assim como eu falo aqui, né? A gente sempre fala aqui das questões educacionais, de casa, familiares e tudo. Eu acredito algumas a isso. Existem um fator que para mim é preponderante nessas situações, que é a globalização de tecnologia, né? Vai colaborar para que tudo se torne muito fácil, tudo muito banal, tudo muito comum e normal, né? Tudo fica muito tranquilo. Ah, não, isso aí é besteira da mídia. Muito fake news, né? Que também está atrelada a essa globalização da tecnologia. E com isso nós vamos levando a diversas coisas. Eu acredito vários problemas da educação a isso, e esse problema eu vejo como não principal, porque eu não vou valorar aqui qual é mais ou é menos, mas um ponto que deve ser levado em consideração é essa questão da tecnologia, né? De uma enxurrada de informação falsa, verdadeira, de uma enxurrada de liberdade, de acesso a conteúdos fácil, e tal. Né? Então, muita coisa aí. Eu acredito que isso tem uma colaboração. Há 40 anos atrás, a AIDS tinha uma cara. 40 anos depois, a AIDS não tem mais cara. Ela pode ser qualquer cara. Do jovem bonito, da mulher linda, né? Pode ser do homem gordo, do homem magro. Não tem mais um estereotipo para você dizer, olha, aquele cara tem aspecto de aidético, de portador do vírus, né? Não, primeiro, não existe mais aidético. Existem pessoas vivendo com HIV/AIDS, porque se vive e vive muitíssimo bem. Temos pessoas no Brasil com mais de 30 anos sem adoecimento e vivendo bem, com carga viral controlada, com CD4 elevado, com padrão de vida bom. Entendeu? Tanta gravidez na adolescência, né? Falhou em alguma coisa. Né? A campanha pode ter sido mal elaborada, né? Pode ter as palavras mal empregadas dentro de um contexto que não chegou a seduzir esses adolescentes, esses jovens. Não foram seduzidos. Hoje em dia, ou o jovem ele é seduzido para uma prática que faça sentido para ele, dentro desse Fiat Lux, como você botou, a emergência da informação entre a população jovem hoje em dia, ela é... Se você desconsiderar isso em qualquer contexto, seja na saúde ou na educação, você está fadado ao insucesso da sua prática que você quer aplicar. Né? Você não pode achar que o que você aprendeu ontem, que você vai chegar amanhã e pôr em sala de aula ou num espaço coletivo de difusão de informação que ninguém vai saber. Ou que ninguém naquele mesmo espaço saiba igual você ou mais que você. Sim. Você tem que pedir partilha de informação em qualquer espaço que você chegue. Verdade. Você tem que dispor a ser provocador de um debate. Você não pode trazer verdades, achar que suas meias verdades vão acalentar as minhocas de todos ali. A gente está ali como suscitador em qualquer espaço, de dúvidas, de polêmicas, de debates. O grande lance é esse. E a AIDS hoje em dia, ela ainda continua alta dentro de um segmento, que é justamente o segmento de homens que fazem sexo com homens, determinado. Tem um termozinho no Ministério da Saúde que a gente usa como HSH, homens que fazem sexo com homens, mas não se consideram gays, né? nem homossexuais, nem travestis, não se enquadram. São homens que fazem sexo com homens. Essa é a tipologia que está dentro da nomenclatura do Ministério da Saúde. Nesse público específico, entre a faixa dos 15 aos 29 anos, nós temos aí, não baixa, Marcos. Todo o boletim dos últimos 20 anos, ele não baixa a incidência de novos casos. Isso é preocupante. Sim. Muito preocupante. Porque nós já estamos avançando para técnicas e tecnologias. A primeira tecnologia que deu certo, camisinha. Né? E segunda tecnologia, coquetel. Né? A difusão de amplas drogas que ela não mata o vírus, ela tira o vírus, torna ele impotente dentro da corrente sanguínea, ele não tem mais função. Ele não consegue se replicar dentro das células, porque as células são bloqueadas pela droga. Mas eles ficam em alguns, a gente chama de serpas dormentes, que eles têm reservatórios
onde algumas células ficam. Por isso que a gente não pode tirar o coquetel, o antirretroviral da pessoa que já toma. Porque se tirar, as células dormentes voltam a se multiplicar e reaparecem. Porque no homem ela pode ficar adormecida no testículo, no líquor da coluna vertebral, no líquor raquicefálico, entendeu? Em alguns nódulos elas podem estar escondidas. É muito complexo. Mas graças a Deus, 2018 para cá, nós tivemos grandes avanços. Né? Nós estamos aí com a primeira vacina, 3 modelos de vacina que provavelmente nós estaremos colocando no mercado em 2022. Quiçá o Criador queira nos abençoar com isso. E um mal que vem para o bem. Um dos bons que ajudou muito foi Covid. Porque um dos modelos da Covid foi pego a estrutura que estava já pronta, o esqueleto, para uma vacina de HIV/AIDS, do vírus inativado. Entendeu? E aí deu certo. E aí vamos dar um passinho atrás, aguardar passar essa pandemia, mas está tudo engatilhado, já começaram os testes, o Brasil está com 3 mil voluntários no teste da vacina, e tem outras tecnologias, por exemplo, breve ninguém ficará tomando mais uma pílula, ou 2 ou 3 por dia. Na Europa já está se testando a medicação, o dolutegravir, que é uma injeção de 3 ml, 2 ml, se eu não me engano, 2 ou 3. Desculpe a falha aqui. Que dura geralmente 3 meses. A cada 3 meses você toma uma injeçãozinha de 2 ml, assim, ó. Pronto, não tem que viajar mais preocupado com... Muito bom. Com comprimidos, tem que carregar aquelas coisas chatas, que já chegou a ser no passado 20 comprimidos ao dia, hoje em dia está reduzido a 1 ou 2. Já é um grande avanço. Sim. E futuramente será uma injeção de 4 em 4 meses ou de 3 em 3 meses. Né? E virar vacina. Isso aí é. Eu posso até nem estar mais aqui nesse plano, mas que virá. Agora já é um sonho que eu carrego comigo há muitos anos. Perdi muitos amigos nessa caminhada, muitos. Eu vi que por um tempo, né? Acho que era mais, não sei se Estados Unidos e tal, a questão de drogas injetáveis, né? Era um vetor também muito forte nessa questão da contaminação e tudo, né? Aqui na região não, né? Drogas injetáveis, eu não tenho conhecimento do uso, se é tão difundido. Você tocou num ponto que eu omiti ou me falhei na hora da AIDS, de falar da AIDS. Né? A AIDS chega ao Brasil com uma pecha, né? Traz a peste americana, da peste gay dos 5Hs, que era haitianos, heroinômanos, hookers, que são os profissionais de sexo em inglês, lá na Inglaterra, hemofílicos, né? E hemofílicos, hookers, homossexuais, haitianos e tem outro aqui. Heroinômanos, o usuário justamente da droga que você está falando. Heroína. É a heroína, que ela vinha em pasta, você tem que aquecer, diluir e pegar a seringa, e quando tá naquela roda da seringa, não tá eles não iam trocando seringa de uma para outra, botavam a droga na seringa e passavam na roda de 10 pessoas. Então, 10 saíram contaminados. Aí não tinha como, né? E hoje em dia é uma droga que já não faz. Aí ela está em desuso, né? Em desuso, ela ficou muito cara. Você trazer um opioide desse que tem que vir lá do Paquistão para cá, do Afeganistão, dali da fronteira Afeganistão e Paquistão, fica muito cara. E aí chegou essa lindeza cancerosa chamada crack e acabou com tudo. Destruiu muitos jovens do nosso país. Então hoje resume-se a sexo desprotegido, né? Quantos por cento? 90%? Mas tem também as crianças que já nascem, né, e tudo mais, que são contabilizadas como novos casos, obviamente, quando nascem. O Brasil, ele é signatário de um programa, de um plano, que é a Meta 20-20-20, que era para 2020, o Brasil está com 90% da população testada. As 90% da população testada está diagnosticada, e as que tivessem diagnóstico positivo era para estar em tratamento. Como é que estamos? Não conseguimos. Você sabe o tanto de coisa que aconteceu antes de 2020 e nos últimos tempos da política. Né? Sim. Nós temos um departamento hoje em dia com poucas pernas e com poucas cabeças também. Então, muitos projetos foram abortados, minimizados, engavetados, mas nós já fomos o modelo para o mundo
do programa de prevenção e combate às ISTs e HIV/AIDS, né? É triste a gente pensar que a gente já teve lá na ponta e a gente volta e a gente não é mais referência, né? Porque o programa deixa de se preocupar com isso que eu estava falando, com a novidade, né? E diante de tantos avanços de tecnologia, entendeu? Passeios na estratosfera terrestre e você voltar a não querer encarar uma doença por uma questão de ideologias, é complicado isso. Entendo. Eu tenho uma imagem de infância, lá para os anos 92, 94, de vizinhos, né, de uma pessoa próxima ali do bairro, ter o contato com a doença. E eu sempre lembro desse fato quando a gente toca nesse assunto. Essa pessoa, ela era deixada dentro de casa, né? Não existia o contato próximo, aquela pessoa era apontada, né? A sociedade, ela tratava essa pessoa de uma forma, ao meu ver, bem desumana, né? Para o que a gente tem hoje. Mas qual a sua visão? Né? Você que viveu intelectualmente, acredito, desde esse tempo, né, de saúde que você tem aí. Qual foi o avanço da sociedade nesse tratamento, no acolhimento aos pacientes com a doença? Muito se desmistificou acerca de quê? De forma de contágio, das proibições assertivas, das negativas omissas, mas o que é colocado e é construído desde 1990 para cá não sai do consciente popular. Entendeu? Que AIDS é coisa de gay. Isso tá no consciente nacional. Você não consegue tirar isso. É uma marca, né? Como se fosse uma marca, né? Se tornou um estigma. É uma ferida que essa população, é mais uma ferida que essa população carrega. Aí somado-se a isso e vários outros fatores, a gente entende por que muitas pessoas não querem sair do armário. Porque são muitos os estigmas que ela vai carregar sobre ela. Por mais que ela não seja. Hoje em dia a gente já questiona o que é ser promíscuo. O que é promiscuidade? É você ter muitos parceiros ou você ter um parceiro e não se proteger? Não ter um pacto de fidelidade, não ter um pacto de amor. Porque o amor não envolve somente o romance, né, e o ato sexual. Envolve principalmente o respeito. Sim. Isso. Né? Existe um pacto ali. Né? E o pacto é preservação da vida. Sim. Porque sem preservar a vida, como é que você vai ter prazer? Uma vida adoecida. Sim. Né? É um remendo de vida. Verdade. Verdade. E já que a gente começou a tocar, vamos chegar nessa parte da sigla LGBTQIA+. QI+, né? QIA+. Porque até um tempo era LGBT, né? A gente ouvia muito isso e tal. E algumas letras foram agregadas. Aí até você pode esclarecer pra gente, contar pra gente o que foi que somou, como, quando, por quê de somar essas letras aí, esse mais. Eu vou tentar fazer uma explicação que ela é muito longa, isso vou tentar fazer de uma forma mais sucinta. E que me perdoe os militantes, a população LGBT, por favor, não me espanquem, viu? O Brasil é tupiniquim. Ainda somos, né? Nós tínhamos, há poucos dias, nós estávamos numa adoração a Trump. Imagine adorar aquela criatura. E tudo que tio Sam diz, né, é amém. Não, pelo amor de Deus, nem sempre. O berço da civilização humana não é lá, não é? Ela está mais para o Ocidente e mais na linha do Equador. E antes de ser, né, LGBTQIA+, ela pode ser tudo isso? Pode. Tem pessoas que já não se autodeterminam. São pessoas que não se deixam rotular, não querem mais ser enquadrada dentro dessa política das letras ou das caixas
de padronização de sexualidades, da dissidência sexual. Né? Por quê? Muitas mulheres preferem ser rotuladas como mulheres amantes de mulheres. Não é isso? Aí, foge é diferente da lésbica. O nome lésbico está muito relacionado à classe média, às mulheres brancas, né? E a gente vai pensar uma negra da periferia, pobre, analfabeta, que também tem esse mesmo desejo de amar uma outra mulher. Ela é uma mulher lésbica dentro do contexto de direitos da mulher branca, classe média, que é amante também de outra mulher, serão outros privilégios na forma de construir. Então a gente tem o movimento homossexual, junto com o movimento de travesti, estouram nos Estados Unidos em 69. Faz uma revolução num bar onde aí eles foram atacados. Essa briga dura mais de uma semana e aí estoura a Batalha de Stonewall, em 69. 1970, a primeira parada gay de Nova York e de São Francisco. E isso cria-se, começa a pipocar no mundo todo. No Brasil, no início dos anos 70, já tinha um movimento, mas era um movimento homossexual, entre Rio e São Paulo, né? E um jornal que era a voz dessa comunidade, que era o jornal O Lampião, né? Que dava voz a esse pessoal. Tínhamos um grande mentor dentro disso tudo, né? Que era quem, meu Deus do céu, me fala a memória agora, o diretor desse jornal, que ele trazia muitas informações, mas eu vou lembrar do nome deste personagem. E aí, a necessidade, Marcos e Diego, de se nominar as coisas. Aquilo que a gente não nomina, ela não existe de fato. Sim. Ok? Então, L de lésbicas, G de gays, B de bissexuais, T de travesti, transexuais, né? E transgêneros. Ou o transgêneros abarca a identidade da transexual e da travesti, e tornando isso em um T só. Entendi. Seriam corpos, o T seriam corpos que a forma de se ver e viver o mundo não está em conforme com a sua genitália, com seu sexo biológico. Entendi. O seu psicológico age como você constrói um padrão de vida perante a sociedade no outro gênero, e o que você nasceu é outra coisa. Você não performa com aquele. Entendi. Você não vivencia aquele. Entendi. Entendeu? Então aí está o T. O T é o grande X da questão toda, é o T. Como também o I, que é o intersex, que antigamente era o hermafrodita. Né? Então, grandes crimes se praticaram com as crianças hermafroditas, operando elas aos 8 anos, com 9 anos. Gente, as gônadas ainda não estão nem definidas, nem todos os caracteres sexuais se mostraram. E aí você vai, muitas vezes, e você faz uma cirurgia mutiladora de uma pessoa que, quando tivesse 14, 15, 16 anos, estaria mais visível, se teria mais caracteres masculinos ou mais caracteres femininos. Né? Então, hoje em dia, já existe lei que proíbe a cirurgia antes da adolescência, de que esteja definido alguns padrões. Né? Entendi. O queer seriam aquelas pessoas que não se encaixam dentro de padrões do, por exemplo, Loyola. Loyola é um homem gay, mas é um homem gay cis. Né? Ele não tem um comportamento aberrante. Loyola não gosta de coisas aberradoras. E quando eu falo coisas aberradoras, assim, que chame a atenção... É isso que eu ia perguntar. O que é aberrador? Aberrador, tipo assim. Loyola... Ele gosta, ele se sente bem em usar salto alto, não depila as pernas, gosta de mini saia, gosta de usar... E para ele isso é normal. Mas esse padrão, na visão sociedade da não é sociedade, normal. É anormal, é estranho. Sim. Para alguns vai ser revolucionário, para outros vai ser feio, vai ser temeroso. Mas não deixa de ser estranho. E o queer está nessa linha, da estranheza. Para ele estando bem, tá bem. Independente do que ele esteja fazendo, usando. E ele não tá errado, não. Ele tá bem, né? Ele tá bem, tá na dele. Ele tá certo, né? Entendeu? O queer vem muito disso. Entendeu? E aí os intersexos, os queer, e vem os pansexuais, que são aqueles que amam a tudo e não amam nada e pode amar somente a si mesmo ou ao universo. Sim. Né? E os assexuais, aqueles que não colocam prática sexual em sua vida, não. Zero.
Existe mesmo? Existe. Casos de pessoas que nunca fizeram sexo, não pretendem, não sentem tesão. Tá nem aí, né? Tá nem aí pra isso. Não passa essa necessidade que a gente sente, essa afloração de hormônios. Gol, né? Oh, pum, né? Aquela explosão. A sociedade toda, ela trata situações como normais e como anormais, né? Você falou agora. Dentro do aspecto, né, do LGBTQI+, né? É muito desafiador para a própria pessoa que está passando por essa transição entender o que está acontecendo com ela, né? Existe também um impacto da sociedade que pode, né, agredir o que é diferente. Mas a sociedade também não existe uma educação, talvez, para entender o contexto, o que aquela pessoa está passando. É um problema, é uma complexidade enorme, né? Rapaz. Sendo que o princípio de tudo é respeito, né? E se a gente focasse nesse aspecto, em respeitar o diferente, o que é, para mim, que é diferente, talvez fosse aí uma gota de solução para dentro dessa construção toda. E eu queria saber de você qual a visão dentro dessa. Não existe solução, talvez simples, não existe solução simples, né, para um problema complexo, como a gente aprendeu aqui com o tenente, né? E eu queria saber assim, se o problema é complexo, a oferta de uma resolução simples é rastaquera. Sim. É um remédio. Vai aumentar o problema. Vai aumentar o problema. Uhum. Você vai rebocar com a massa que não vai ter adesão e quando você vê o rombo tá maior. Pior. Verdade. Quando tirar aquele tampão ali, meu amigo, o estrago tá feito. O que o Diego falou é tudo que a gente bate sempre aqui, na questão do respeito, né? Aquela analogia com café, né, Diego? Não é porque eu não gosto de café que café é ruim, né? Não. Tem gente que gosta de café e eu tenho que respeitar. Mesmo eu não gostando. Muitos amigos meus que me conhecem não há muito tempo, quando eu falo assim, mas a minha ex-mulher... Oxe, Loyola, você já teve mulher? Eu tive 2 relações, uma de 4 anos e outra de 5 anos, e foram maravilhosas. Mas, Loyola, você e nada. A experiência minha como homem homossexual não invalide, não me tira o prazer da relação que eu tive com essas 2 mulheres, e as 2 são minhas amigas até hoje. Uhum. Mas eu sei o que eu quero. Esse foi até um ponto de fundamentação para eu saber e definir, não, o que eu quero realmente para minha vida é a relação homossexual. Ponto. Mas agredir psicologicamente, agredir de fato, matar, né, o diferente. Aqui, por quê? O que é que você acha? O que é que essa pessoa está passando aí para agredir o vulnerável, para agredir o diferente, para ter uma concepção de totalmente contrária à igualdade? Eu gostei também. Eu tenho que falar. Eu sempre penso que quem agride tem algum problema, né, relacionado a uma não coragem, uma não aceitação de algo. Uhum. Eu não estou falando isso desse tema específico. Sim. Né, no todo. Quando eu começo a agredir algo que eu não consigo ter, ou que eu não consigo ser, já revela isso, né? Eu queria, mas não tenho coragem por algum motivo, daqueles motivos que a gente conversou antes, né? Muita gente não tem coragem de sair do armário por N motivos. Repressão familiar, cobrança, lá na infância. Isso vai descambando. Você vai somatizando, e nem todo mundo tem saúde mental para suportar algumas pressões. Eu acho que isso é um ponto. Né? Tem outras pessoas que... Eu acho que toda violência, toda maltrato tem algo nesse sentido. Porque nada justifica, né? A gente falou aqui sobre violência contra as mulheres, com o Jaciara aqui, não foi justamente isso. É tudo a mesma coisa para mim. Qualquer tipo de violência é violência. Então eu vejo muito isso. Tá ali na formação, tá ali na forma de ver a vida, na forma de condução, de respeito que se teve na infância. Então, assim, aquilo... Voltando aqui, é o café. Quem não conseguir lidar com diferenças, quem não conseguir respeitar diferenças, vai se tornar, de fato, um agressor. Talvez não fisicamente, mas psicologicamente, vai se tornar um agressor, né, que não tem certeza do que é. Isso também é algo que conflita, né, na cabeça das pessoas. O que é que eu sou de verdade? Eu não sei o que eu sou, eu não sei o que eu quero, eu não tenho coragem de dizer o que eu gosto. Então, se eu gosto de algo que eu não tenho coragem de dizer, eu vou agredir para... Eu penso dessa forma, entendeu? Então, o pior ainda, só, né? Eu tava batendo papo aqui. O que ainda é pior é o agressor formar agressor. Rede social hoje
uma pós-graduação, né, em situações como essa. Então, por vezes, você vê aí agressões, né, psicológicas por preconceitos, seja de raça, gênero, do que for. É um palco aberto para a ignorância, né? Lógico que sabendo se tratar, né, corretamente é excelente. Mas eu acho ainda pior quando essa pessoa acaba formadora, né, de opinião e acaba formando ainda mais agressores nesse sentido. Respeitar e amar o nosso próximo é o princípio ao meu ver, é o princípio da vida. Mas vai lá, Loyola. A gente interrompeu 4 vezes. Não, de boa, como diz o outro. Tranquilo. O papo tá bem cabeça mesmo. Cabeça de maluco. Essa é a intenção. Essa é a nossa. Olha só, gente. A base é o respeito, né? O amor pode existir ou não, né? Mas o respeito, ele é primordial. Ele é regra sine qua non. Ela não pode faltar em nenhuma relação. E, como o Marcos colocou, o não saber, não se entender e não compreender pode gerar violência? Pode, mas não é só este o gatilho da violência, né? Não é só a parte do psicológico, do psique, né? Dos subterrâneos da mente, que em algum momento tem o gatilho, pá! Né? O ódio aparece. Sim. São N processos, fatores, né? De sofrimento, de negações, de mutilações, de violações e violentações, que você vai somando-se isso ao degrau da explosão. Sim. Muitas, não são poucas, das agressões sofridas pela população LGBTQIA+, advém de membros também que têm uma sexualidade não exercida, não definida, Isso. Né? E que se negam a buscar ajuda. Isso. Exato. Imagine, eu criado por um pai militar, castrador, uma mãe rígida, evangélica, que me tolhiu a vida toda, encerrada, me constrói um casamento, me constrói uma união, onde eu não posso ser Loyola. Eu tenho que ser José Antônio. Loyola nunca. Sorrir e ser feliz é proibido. Dançar e mostrar minha expressão, proibido. E aí passa Loyola todo colorido, feliz, na vitrine da minha vida. Sempre para lá e para cá. Isso vai me dando um desespero. Porque ele está no lugar onde eu queria estar. Mas a vida dele eu não posso ter. Mas eu também não posso deixar ele ser feliz. Isso. De alguma forma eu tenho que tirar essa felicidade dele. Já que eu não posso ter também. E muitos gatilhos pressupõem ou partem dessa primícia. De você tirar do outro aquilo que você tanto almeja. Exato. Porque ele está tendo aquilo que você gostaria de ter. Se eu não tenho, para que você tem? Por que você tem? E por que você tem? Quem é você para ter isso? Que eu quero. Que eu não pude ter e que eu almejei. E que é um desejo que só eu sei desse desejo. Porra, agora foi papo altamente cabeça, irmão. Agora ficou filosófico ao extremo. Papo cabeça. Porra, muito bom. Quando vocês pegam, existe um relatório na internet, que vocês podem procurar um site, Quem a Homofobia Matou Hoje, e um outro relatório é o Relatório Anual de Assassinato de Travesti e Transsexuais. Só botar no Google lá, aparece. Todo ano é publicado. Vocês vão ver uma coisa interessante. Em quase todos os crimes praticados contra gays, contra travesti, contra transexuais, além das facadas, que é usando armas brancas, porque para usar uma arma branca quando você comete um crime, tem que existir uma proximidade, uma relação de muita raiva. Ódio relacionado, né? Exatamente. Você tem que chegar perto para ferir o outro corpo. Olhar no olho, olhar sentir no olho. a pele, né? Exatamente. Né? E após esses atos, ainda tem 2 mutilações. A mutilação de genitália e a desconfiguração de face. Você pode ver que os instrumentos mais usados são porretes, pedaços de pedras, né, alicerces, essas coisas, porque mutilam a face da pessoa. O que é que eles estão querendo dizer com isso? Exatamente o que a gente falou antes. Eu não posso me ver em você. Isso. Eu olhar para você, eu estou me vendo.
E eu tenho que apagar, tenho que matar e tenho que apagar a sua imagem, minha imagem, da sua imagem. E só, né, a gente vai emendando uma coisa na outra. Tem uma série Mind Hunter. Sim. Eu já te falei, né, sobre ela. Hunter. Acho que é isso mesmo. Conta a história do início de uma unidade de análise comportamental do FBI. E justamente é baseado em fatos reais, então vai mostrando aqueles criminosos dos anos 70 todos os Estados Unidos. Justamente isso, não só crimes de homofobia, mas também crimes contra prostitutas e tudo. Justamente isso, o cara se vestia de mulher e matava a menina, queria ter sido uma mulher, sabe? Isso tudo, justamente. E é aquilo que a gente falou, né? Crime pra tudo, né? Não é só a homofobia, tem contra a mulher, né? Eu invejo o carro do cara, eu vou fazer alguma coisa. Então, assim, é isso. Agora, o cerne da violência... É bem complexo. Ele é bem complexo. Agora, aliado a isso, eu não posso ser, né, tolo de achar que... Não, olha lá, a visão, o foco da homofobia, das raivas, dos crimes violentos contra a população, a nossa população, é essa, não. Tem outros fatores que, agregados, tornam pessoas e locais mais vulneráveis. Sim. Né? Porque é diferente de eu ser um gay, branco, cis, comportamento hétero, né? Ter uma rotina de vida já padronizada, frequentar certos e determinados locais, e esse mesmo Loyola ser periférico, negro, morar lá na favela, ter que passar por dentro das bocadas do tráfico todo dia. Ou eu pago o pedágio por tráfico, ou eu não vou passar, ou eu não vou sobreviver naquela quebrada. Né? Onde o tráfico impera, existe uma lei que é onde o Estado não pode entrar. Ou não entra, ou não quer entrar, não sei. Mas eu vou ter que me adaptar às regras. Entendeu? Então, são situações de mais vulnerabilidade, são cruzamentos, encruzilhadas interseccionais. Que é quando eu digo que a violência cruzou com a pobreza, que cruzou com a negritude, né? E cruzou com a mulher, e cruzou com o gay, né? E todos os somatórios de cruzamentos tornam a pessoa uma bomba relógio que está prestes a ser implodida. Ou explodir para fora. Explodir para fora, se tornar um grande volume de significação. Também. Né? Extrapolar os muros dali, daquele espaço, se tornar uma coisa significativa, como no caso da Linda Quebrada. Justamente. Né? Como nós temos a travesti em Salvador, Keila Simpson, que foi um fruto da prostituição das ruas de Salvador, e hoje em dia é uma grande palestrante, não só no Brasil, mas no mundo, na causa das mulheres travestis. Né? São pessoas que escolheram não morrer. Sim. Eles combinaram de nos matar e nós escolhemos não morrer. É como o lema da AIDS, nos anos 90, eles tiveram uma sacada muito grande. No início, nos escondíamos, né, para viver, ou para não morrer. Para morrer. Escondíamos para morrer. Hoje em dia nos mostramos para viver. Quando se mostra, a tentativa de assassinato é diária, né? Exato, Né? Você tocou aí, você falou em Linda Quebrada, em Keila e tudo mais. Existe elas se mostram, né? Levantam a identidade. Para mim não é levantar a bandeira, e sim respeito pela identidade, né? A identidade. E a gente vê seguidas vezes agressões, né? Situações voltadas, levando... Teve até uma situação, né, próxima aí de uma dessas meninas que a gente citou aqui, de levar o negócio, a condição, né, a luta numa brincadeira, numa resenha, num desrespeito, na verdade, e formar essas outras pessoas também opiniões como a risada, né? Então, existem situações que são tão agressivas, que a gente já falou aqui na agressão física, mas a agressão psicológica e mostrar isso, não mostrar que não é apenas a minha opinião de agressor, mas eu consigo ali fazer mais 50 pessoas darem risada de uma piada de extremo mau gosto, né? É onde que o impacto aí da rede social e talvez até de certas leis, né, serem tão mais maleáveis para tratar essas situações. E falando de lei, eu queria saber qual a sua visão aí a respeito das leis, dos direitos garantidos, né, do que falta. Lógico que falta muito, né? Não ia passar o programa todo aqui falando do que falta.
Mas quais são os pontos aí para você cruciais a respeito da garantia de direitos? É complicado. Ao final da primeira conferência, onde eu fui delegado em Brasília, nós logramos frutos, né, que nós achávamos que seriam solidificados, implementados, executados de forma digna, né, e forma efetiva, um fim útil para essa sociedade e a população LGBTQIA+. Nós tivemos uma lei, ela existe, que é a Lei da Política Nacional de Saúde Integral para a População LGBT. Está lá. Essa lei existe. Está dentro do SUS, tem um recorte, é uma política de lei transversal, como a dos negros, como a dos quilombolas, como a dos indígenas. Essa lei existe. Existem 2 outros protocolos de saúde, protocolo de saúde transexualizador, que é para os corpos trans, que são homens transexuais e mulheres transexuais e travestis. Né? Que a travesti, muitas vezes, ela não se identifica como uma transexual, mas se identifica como uma travesti. Né? E vocês que estão na área de saúde sabem disso, para qualquer procedimento em saúde a gente precisa de um CID. Né? E até o CID-10, que é a classificação internacional de doença, nós tínhamos a transexualidade e a travestilidade ligada pelo o termo de disforia de gênero. E ela estava enquadrada dentro das patologias psicológicas ou psiquiátricas. Existia um número para ela. Existe um CID. Né? A gente dizia, né? É uma marca. E desde os final dos anos 90, para o início dos anos 2000, que a população de travestis e transexuais lutou, principalmente Caribe e Europa, para a despatologização da transexualidade. Uhum. E aí no novo CID agora, que é o CID 11, a transexualidade sai do capítulo de doenças mentais e vai para onde? Para a saúde sexual. Sai de doença e vai para a saúde sexual. E lá ela não é mais uma disforia de gênero. Você não está louco por causa do gênero. Né? Você tem uma, né, incongruência de gênero. É o fato das gôndolas lá ter misturado, e um XY mais XX, e não é bem assim, entendeu? É o menino não é menina, a menina não é menino, mas eu gosto, eu me sinto bem, entendeu? De viver o meu papel social, porque o gênero você constrói de várias outras formas, não só através do biológico. O biológico no gênero, ele tem um peso? Tem, mas não é o peso maior. Sim. Na construção de um gênero, o que pesa muito mais é o social e o político. Uhum. Né? Você tem que ter uma identidade formada para você se definir perante o mundo. Né? E como você caminha neste mundo é o principal caractere da sua identidade. Né? Que é as lutas de Diego, que é as lutas do Marcos, que é as lutas de Loyola, da equipe que está aqui. Cada um tem sua luta, cada um perpassa seu caminho deixando pistas de quem você é. Né? E todo contato é um contágio, porque você acaba contagiando alguém, contaminando alguém também com sua. Então que sejamos todos bem positivos no contágio com as pessoas. Né? Perfeito. Diego, vai chegando aquela hora, o nosso tempo vai terminando, e tem uma coisa que eu queria saber de Loyola aqui, que já a gente falou, nosso papo aqui dava para a noite toda, se a gente continuasse aqui, mas eu quero saber, Loyola, quanto à espiritualidade, religiosidade, como é Loyola aí nesse aspecto? Olha, quando eu falei para minha mãe realmente que eu era homossexual, que eu gostava de homens, eu tinha 16 anos de idade. Sim. Eu já sabia o que eu queria ali. E aí eu fui para um determinado, minha mãe me levou para uma determinada igreja, né? E aí o pastor balançou muito minha cabeça, acho que piorou mais a situação, né? Porque os miolos não ficaram mais no lugar. E aí teve banho, teve cura, teve pisada na cabeça, teve trancamento em quarto, aí depois não dá certo na igreja, a mãe pobre não podia dízimo para pagar, leva para um terreiro de Umbanda. Lá é um espírito ruim, que se apoderou dele. E aqui também não dá jeito. Ó, solta esse cabra no mundo que não tem conserto. E aí eu fui, nesse inteirinho de passar por lá e por cá, eu frequentei igrejas evangélicas, tenho um respeito pelos evangélicos que creem num Cristo vivo, que opera milagres e que pode ressuscitar mortos, entendeu?
creio também na força da natureza, Sim. né? Acho que o universo conspira para que a gente tenha saúde, para que a gente tenha alegria, para que a gente melhore, né? E que a ciência também, aliada a tudo isso, é um grande vetor também de felicidade. Sim. Né? Mas não abraço nenhuma, não sou católico, não comungo, não me confesso, entendeu? Porque enquanto a Igreja Católica também não pedir desculpa ao mundo pelas mazelas que fizeram com tantos povos, eu não me acho capaz de confessar para um padre os meus pecados. Eu confesso para um ser supremo, que eu respeite, para uma árvore, para a natureza, mas não para uma pessoa que está seguindo as doutrinas de uma religião que fez tanto mal, né? Principalmente nas Américas. Né? E aí não se retrata, ela não fala disso, ela omite isso. Né? Perfeito, já que entendeu aí. Né? Loyola, começar falando aqui, antes de mais nada, agradecer aos nossos apoiadores. Sim. Os nossos apoiadores que tornam possível a realização do nosso podcast, o Papo Cabeça, né? Borsar Comunicação Visual, Rede Portal, Lima Araújo Advogados, né? Em breve nós vamos ter mais apoiadores. Sim. Aí. Agradecer mesmo de coração a vocês, por vocês a gente está aqui, né? Vocês nos ajudam aí, colaborando com a gente. Tem um momento, antes de terminar, das considerações finais, que a gente faz a indicação de uma leitura, né? Uhum. Mas dessa vez eu pedi a você que fale, recomende um livro aí, qualquer livro, fala do que se trata aí, recomenda pro pessoal que está em casa aí, pode falar aí, você é soberano aí, pense no que você quiser, no livro que você gostou, que você tem vontade e tal, e pau. Para começar, uma leitura que não é fácil, mas que ela é o indicativo de uma coisa que pode ir bem mais longe. Por que algumas pessoas constroem carreiras com o poder da fala, com o poder do discurso? Né? Por que o discurso de ódio mata? Por que o discurso de um grande líder religioso pacifica, né, e acalma pessoas? Por que na partilha política o discurso tem um peso tão grande quando você vai apresentar um projeto ou defender uma ideologia? Uhum. Né? E para isso eu indico A Ordem do Discurso, de Michel Foucault. É um livro pequenininho, uma leitura densa, viu? Mas A Ordem do Discurso, de Michel Foucault. E para começar de Foucault, A Ordem do Discurso, ele é pequeno. Agora não me leiam uma só vez. Uhum. Leiam, parem, perguntem o que é que vocês estão lendo. E se a ordem do discurso para você seria daquela forma. Uhum. Se em algum momento em sua vida o discurso teve uma importância a tal ponto. E de Foucault existe uma infinidade de livros. Vigiar e Punir, que fala sobre as prisões, o homem e os controles dos corpos, e a história da sexualidade, dividido em 3 grandes livros. Ok. Uhum. Então vamos lá, quem começa aí as considerações finais? Eu começo, né? Vá. Agradecer a todas as pessoas que apoiam, né, o Papo Cabeça. Pedir para que todos possam seguir o Papo Cabeça, né? @papo.cabeça podcast. Agradecer Loyola por ter, né, se disposto a vir aqui, ser uma pessoa exemplar no seu trabalho, né, como pessoa também, lhe conheço já tem um certo tempo, a gente divide, né, os nossos dias ali no plantão, e a gente consegue perceber de todos o propósito, e como eu falei, é um orgulho para mim trabalhar hoje com pessoas tão importantes, necessárias para o sistema, sabe? Necessárias na visão de respeito, de como tratar, da visão mesmo de saúde, que por mais distante que a gente seja, você mora em Itabuna, que a gente não tem um certo tempo para trocar essa ideia, e o momento foi esse, mas a gente acaba compartilhando de muita coisa, né, do que a gente acaba direcionando isso no trabalho. Então, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, e é isso, Marcão. É isso. Agradecer também a Loyola, né? Como eu falei, a gente se conhece há muito, muito tempo. Você era pequeno, né? Era pequeno. Nunca foi criança. Nunca foi criança, né? Pequeno.
Talvez. Talvez. Não, também. Já era desse tamanho aqui. Mas Loyola, agradecer, dizer que foi uma experiência, né, com certeza enriquecedora pra gente e pra quem tá assistindo hoje aí. Dizer pra você que é muito bom ter você como amigo aí, né? Você é um cara que sempre tá aí. É melhor como amigo. Né? Mas te agradecer. Aqui é agradecimento. Mais uma vez, reforçar agradecimento aos apoiadores. Dizer aí que é isso. Papo Cabeça cumpre sua proposta, né? Vem cumprindo. E eu vi Loyola aí. Eu quero agradecer imensamente pelo convite. Me sinto muito honrado de estar aqui com vocês. São duas pessoas que eu respeito, duas pessoas que eu admiro. Marcos, o Diego, né? E estar nessa casa, né? Que é uma empresa local, que tem uma expansão, que tem projetos para horizontes maior que Quaraci, maior que regionalidade né, desse espaço aqui. Portal está de parabéns e parabéns, Portal, por acolher o podcast dos meninos aqui, né? Ser essa casa mantenedora. E aos patrocinadores também. Gente, por favor, né? Vamos botar mais café nessa caneca, por favor, gente. E é isso. Então, assim, a gente encerra mais um Papo Cabeça, né? Agradecer a todos que assistiram aí. Mais uma noite de quarta. Dizer que na próxima quarta estaremos aqui. Esse mês de maio aí também vai trazer muitas novidades. A gente vai trazer muita coisa nova. E é isso. Boa noite a todos. Grande abraço. Valeu, galera. Até quarta que vem. Tchau.